Então, 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Antes da gente ler esse texto, eu queria falar um pouquinho sobre 2 Coríntios. 2 Coríntios foi escrito por Paulo em 56 depois de Cristo, quando Paulo estava ali passando pelo circuito de arrecadação para arrecadar ofertas para a igreja de Jerusalém, para as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então, Paulo ele escreveu para orientar o pessoal de 2 Coríntios durante essa sua viagem. Nós podemos dividir 2 Coríntios em 3 partes. O capítulo de 1 a 7 lida com o ministério e os planos de Paulo, do apóstolo Paulo, para a igreja de Coríntios. O versículo 8 e 9 já lida com a questão da participação da igreja nessa coleta dos dízimos e para ajudar o pessoal de Jerusalém na campanha que Paulo ali e os discípulos estavam fazendo. E no capítulo de 10 a 13 entra Paulo defendendo o seu apostolado e o que a sua autoridade significava também na vida na igreja de Corinto. E uma das coisas mais interessantes que nós encontramos em 2 Coríntios é que, de acordo com alguns estudiosos, esse livro é o mais pessoal de Paulo. É o livro é a carta onde parece que Paulo ele realmente abre o seu coração. Paulo ele abre ali sua alma e mostra para as pessoas o que de fato estava acontecendo com ele. Às vezes quando nós olhamos Paulo em toda a sua escrita, desde Romanos até ali Filipenses, Tessalonicenses, todos os livros que Paulo escreveu, e nós vemos, Paulo parece que é um super crente, olha, parece que nada afeta ele, nada vai derrubar ele, ele está ali, ele continua. Mas quando nós vemos alguns relatos de Paulo, inclusive aqui em 2 Coríntios, nós vemos o quão frágil Paulo era, o quão dependente Paulo era de Deus. Paulo então aqui ele abre a sua alma, ele abre o seu coração para mostrar suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. 2 Coríntios nos permite sondar os sentimentos mais íntimos do apóstolo e ver realmente que Paulo era um homem como nós, um ser humano frágil na presença de Deus, que necessitava constantemente estar na presença de Deus para suportar tudo aquilo que ele estava passando. E com esse pequeno resumo aqui, com essas pequenas características do livro de 2 Coríntios, vamos ler então a partir do versículo 7 do capítulo 4. E a palavra de Deus diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Santo Deus, eu te agradeço pela sua palavra. E que o Senhor possa agora nos encorajar através da vida do apóstolo Paulo. Realmente possamos aqui ter o apóstolo Paulo como exemplo para as nossas vidas. E que possamos também suportar tantas coisas quando estamos na tua presença e dependentes do Senhor. Deus, que o Senhor possa realmente nos mostrar as verdades tão maravilhosas que temos nesses textos, e que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa agir no coração de cada um aqui, que não seja eu falando aqui, Senhor, mas o teu Espírito Santo, o Senhor me usando como instrumento. Pai, abra o coração de cada um aqui, tira, Pai, qualquer coisa que possa estar atrapalhando a sua atenção, o sono, qualquer coisa que possa estar nos atrapalhando aqui, que caia por terra em nome de Jesus,
e que possamos ser alimentados, ser saciados pela Tua palavra. Deus, muito obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que nós podemos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, o versículo 7, nós temos essa comparação que ele faz. Temos, porém, um tesouro, algo extremamente valioso, contido dentro de um vaso de barro. Um vaso a qual não tem valor. Aqui, as palavras aqui, nós vemos realmente que o tesouro de um inestimável valor, em contraponto com uma cerâmica, um vasinho de barro, que é frágil, que se quebra facilmente e que é comum todas as pessoas terem. Aqui em Corinto era comum esses vasos. A cerâmica na cidade de Corinto era famosa em todo o contexto romano, em todo o Império Romano. Então, quando Paulo usa essa abordagem falando sobre o vaso de barro, era comum cada um em sua casa ter um vasinho de barro, algo barato. E aqui, propriamente dito, alguns estudiosos dizem que era uma pequena lamparina feita de barro, onde as pessoas acendiam à noite, colocavam o óleo ali na lamparina, acendiam à noite para iluminar a noite. Mas era algo tão barato, tão insignificante, que todos tinham ali. E Paulo usa isso como exemplo para falar sobre ele mesmo. O pregador falando do seu valor, 0, nenhum. Sendo que a sua mensagem, aquilo que ele oferece, o tesouro que está dentro dele, tem um valor inestimável. Deus usa instrumentos, Deus usa pessoas frágeis, pessoas sem valor, por assim dizer, para mostrar algo de extremo valor, que é o seu evangelho e a sua palavra. A ideia aqui é que o foco nosso como cristãos não deve estar no pregador, não deve estar em pessoas, mas sim na mensagem pregada e sim no tesouro contido dentro dela. O homem é apenas um vaso de barro frágil que quebra fácil e barato, mas dentro desse vaso existe um tesouro de inestimável valor, o Evangelho. O poder dado a nós por meio do Espírito Santo, para ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. O mais interessante disso é que nós, frágeis como vasos de barro, nós temos esse inestimável valor dentro de nós, mas nós não somos um cofre fechado, onde nós não podemos perder esse tesouro. Porque Deus nos fala que esse tesouro nós temos que distribuir para as pessoas à nossa volta. A lamparina aqui, ela acende a luz, ela brilha na escuridão. Nós, como cristãos, como esses vasos usados por Deus, nós temos que distribuir esse tesouro, o Evangelho, para todas as pessoas à nossa volta. E se um tesouro, se esse vaso não faz aquilo a qual ele foi chamado, não cumpre com o seu papel, ele é inútil para o dono da obra. O vaso, ele não tem beleza em si, mas o Evangelho reflete a glória de Deus através de Cristo Jesus. E há algo muito errado quando o vaso ou o cristão quer chamar mais atenção do que a mensagem a qual ele carrega no seu coração. Às vezes nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós vemos um desfile de moda, ou um desfile de ideias, a qual não tem nada a ver com Cristo e o seu Evangelho. Às vezes eu quero mostrar o quanto eu sei sobre algo, às vezes eu quero mostrar o quanto eu tenho, aquilo que eu conquistei, às vezes eu quero mostrar aquilo que eu tenho, mas quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para Cristo Jesus, o eu tem que diminuir, o eu tem que sumir. Um simples vasinho de barro, ignorado dentro das casas, por tão comum que é, mas o Evangelho a qual está o grande tesouro de inestimável valor dentro do vaso, este sim deve aparecer.
Esse sim deve ser distribuído, este deve chamar a atenção das pessoas, para que a glória de Deus seja manifestada no meio de nós. A fraqueza do vaso, o vaso tão frágil, a fraqueza do vaso ressalta o poder de Deus. Deus, Ele é glorificado em nós através da nossa fraqueza. Por isso o vaso não pode se orgulhar de si mesmo. É a mesma coisa quando nós pegamos um instrumento, por exemplo, a Jenny aqui tocando piano. Que maravilhoso é, né, quando a gente vê uma pessoa que sabe tocar. É lindo o som, mas você não vai chegar aqui no piano, parabéns piano, pelo seu som. Não, você vai chegar para quem está usando esse instrumento, porque estudou, porque se dedicou. Nós, nas mãos de Deus, somos instrumentos. E toda obra feita por meio de nós deve refletir a glória de Deus, a pessoa de Deus, a essência de Deus, a luz de Deus atingindo as trevas e trazendo diferença não por mim mesmo, mas por Cristo Jesus. Paulo aqui, ele foi escolhido por Jesus como um vaso para levar o seu nome aos gentios. Nós vemos isso em Atos 9,15. Mas o Senhor lhes disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Queridos, nós somos instrumentos. Se um instrumento é inútil na mão do ser que está usando, do Deus que está usando o instrumento, esse instrumento será jogado fora. Para que serve um bisturi na mão de um médico? Um bisturi cego que não corta, não serve para nada. Para que serve o sal, que não tem sabor, que não salga o alimento? Não presta para nada. Para que serve uma luz, uma lâmpada queimada? Não serve para nada, apenas para ser descartado, jogado fora. Para que serve um piano todo desafinado em 100 cordas? Não serve para nada. Uma guitarra 100 cordas e desafinada? Não serve para nada. Nós somos instrumentos chamados pelo Todo-Poderoso para sermos usados por Ele. Paulo, ele tem toda a autoridade aqui para falar, porque ele era dos mestres, ele era um dos melhores, treinado por Gamaliel, se esforçou ali, no contexto a qual ele estava desde pequeno. Ele poderia se gloriar de tudo que ele tinha conquistado, de tudo que ele tinha feito, mas não. Que ele diminuía e Cristo fosse exaltado através dele. Nós precisamos ver esses vasos de honra, nós precisamos ser esses vasos de honra, úteis, preparados para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21 fala: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda a boa obra. E eu faço essa pergunta para você hoje, na presença de Deus: você é útil? Deus, Ele está te usando para fazer a sua obra? Quando nós olhamos o vídeo de missões, é muito fácil aqui no Brasil nós sermos crentes. É muito fácil. Porque aqui nós não passamos perseguições, a nossa vida não depende disso. Mas lá, aquelas pessoas, elas enxergam isso daqui e falam: realmente, só por meio de Cristo, eu sou frágil, eu morro fácil. Nós vimos, por causa do Covid, o quão frágil nossa saúde é, o quão frágil nós somos, quantas pessoas nós perdemos por causa dessa doença. Mas a obra de Deus continua. O legado de cada um desses amados irmãos que estão com Cristo hoje, usufruindo de tudo aquilo que eles criam, o legado deles de servos tementes a Deus, servos que levavam a palavra por onde eles caminhavam, servos de instrumentos úteis na mão do Deus vivo e poderoso, pessoas usadas por Deus, deixando o seu legado, deixando as suas sementes para trás. E nós hoje, se Deus for da vontade de Deus me levar agora, amanhã, qual legado eu deixei?
Quais marcas eu deixei na vida das pessoas à minha volta? Será que as pessoas vão me lembrar como um cristão de fato, uma pessoa que amava a Deus acima de todas as coisas, uma pessoa que glorificava a Deus acima de todas as coisas, ou uma pessoa que conquistou riquezas, conquistou poderes, uma pessoa que era legal, uma pessoa que era boazinha, mas que não se falava de Cristo, não se via Cristo na vida dela? Qual legado nós estamos deixando? E esse texto é para nos encorajar, queridos. Paulo fala da sua fragilidade. Paulo aqui ele fala vindo contra o orgulho do nosso coração. O homem por si só ele é orgulhoso. A humanidade por si só ele é orgulhosa, correndo atrás dos seus prazeres, correndo atrás de poder, correndo atrás de dinheiro. A humanidade é orgulhosa. E a humanidade só não entrou num caos, só não entrou na destruição completa, porque a graça de Deus está sobre a humanidade. Só pela graça de Deus é que o mundo ainda caminha a passos largos para o inferno, sim, mas o mundo só não tornou um caos completo, porque a ação comum de Deus, a graça de Deus está sobre a humanidade, não a graça salvadora, mas as bênçãos dadas tanto para pessoas do mundo quanto para nós. O sol nasce para todos. Deus colocou, Deus implantou no coração de cada homem, cada mulher, cada pessoa, o senso de certo e errado. Então, independente de onde você for, mesmo não tendo leis declaradas, ali a pessoa vai saber que é errado tirar a vida de outra pessoa. Deus colocou esse senso no nosso coração, a graça comum dada a todos os homens. E Paulo aqui ele vem contra o orgulho do nosso coração. E Deus ele sempre nos ensina na sua palavra para irmos contra o orgulho. A própria oração é uma escola para nós em relação ao orgulho. Deus ele sabe o que você pensa, Deus ele sabe o que você vai falar, Deus ele sabe tudo o que você precisa e tudo que está no seu coração, no mais íntimo do seu ser. E mesmo assim ele fala, me peça, traga os seus pedidos para mim, abra o seu coração para mim, quebrando o nosso orgulho, para que eu seja obrigado ali, um mandamento dado para mim, para eu chegar na presença de Deus me humilhando, colocando na sua presença todos os meus anseios, as minhas angústias, tudo que está passando no meu coração eu coloco na presença de Deus, quebrando o meu orgulho, que para o orgulhoso é tão difícil pedir alguma coisa, é tão difícil confessar algo, e Deus, mesmo sabendo de tudo, sendo soberano, Ele me ensina. Eu, como um simples vaso, insignificante por si só, mas escolhido para carregar dentro de mim um tesouro de inestimável valor. E eu preciso, como este vaso escolhido, levar esse tesouro adiante, distribuir esse tesouro para todas as pessoas à minha volta, fazendo a diferença, brilhando a luz de Cristo, sendo um instrumento útil na mão desse Deus tão maravilhoso que nos dá a vida. E Paulo ele continua falando aqui a segunda verdade que ele nos traz, dando testemunho de si mesmo e mostrando o quão frágil ele era. Sofremos pressões de todos os lados, o versículo 8, sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não estamos desamparados, abatidos, cansados, mas não destruídos. Paulo ele gosta de fazer essas comparações, o vaso com o tesouro, e aqui ele traz situações quase iguais, mas uma sendo o extremo da outra. Então ele começa aqui, nós sofremos pressões, nós somos pressionados, pessoas vindo contra nós somos pressionados de todos os lados, mas nós não deixamos que essas pressões nos arrase, acabe conosco. Aqui a tribulação, essa pressão que ele nos fala aqui, ali em Salmo 116:3, nos diz, os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulações e tristezas.
Então essas pressões trazem no nosso coração essa angústia, esse medo, esse sofrimento. Mas Paulo aqui, mesmo enfrentando circunstâncias tão adversas, ele era fortalecido dia após dia por Deus, se mantendo em pé, não por ele mesmo, não porque ele era bom, mas porque ele dependia, e era completamente dependente do Deus que o chamou para a obra. Quais as tribulações que Paulo estava passando? E aqui, eu estava estudando, Hernan Dias Lopes, no seu comentário, ele traz essa listagem de tudo que Paulo passava. Ele fala assim ali: ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta, sofreu prisões, açoites, apedrejamentos, fome, frio e pressão de todos os lados. Contudo, Deus não o deixou desistir diante de tantas adversidades. Se eu estivesse no lugar de Paulo, eu me conhecendo, eu já teria fugido há muito tempo. Eu não teria ficado ali. Mas o mais maravilhoso que nós encontramos aqui é que Deus não permite que você passe por nada além do que você possa suportar. Deus, Ele não nos permite passar por sofrimentos, angústias, aflições, além do que eu posso suportar, além do que Ele mesmo me capacita a suportar. Mas aqui eu tenho as duas decisões. Eu me abraço, eu me agarro ao sofrimento, eu me agarro a essa angústia e uso disso para me afastar, para querer, como desculpa, me afastar de Deus, para não passar mais por isso. Ou eu sinto essas dores, choro, me entristeço, mas eu me apego, eu corro mais atrás de Cristo, eu corro mais atrás de Deus, e eu vejo que as coisas deste mundo não são suficientes para mim, eu não preciso dessas coisas, mas eu preciso de Deus, única e exclusivamente de Deus. Então eu me abraço, eu me agarro em Deus. Ele é o autor, Ele é o consumador da minha fé, Ele é aquele que me mantém em pé em todos os momentos, mesmo com pressões de todos os lados. Eu tinha um pastor Átila, ele agora acho que está na divisa do Paraná, se eu não me engano, e ele sempre falava que agradeça a Deus por você estar na panela de pressão, porque é ali dentro da panela de pressão que o nosso coração é amolecido, que o nosso coração é tratado, que o nosso coração ali é moldado por Deus. Porque uma carne dura, uma carne fora, crua, ali ela não consegue ser moldada. Então dê graças a Deus por estar na panela de pressão, por estar passando por essas dificuldades, por estar ali, Deus cuidando, Deus moldando o seu coração, Deus moldando o seu caráter, indo contra o seu pecado, indo contra a podridão do seu coração, porque nós todos temos podridões dentro de nós, mas basta Deus, nós chegarmos à sua presença e realmente mostrarmos: Deus, eu preciso de você, me perdoa, está aqui meu coração podre, purifica com o sangue do teu Filho, porque só Ele é capaz de nos purificar. E ele continua aqui: ficamos perplexos, mas não desesperados. A palavra aqui perplexo significa sem recurso, estar em dificuldade, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber o caminho a tomar. Já a palavra aqui desesperados, Paulo estava perplexo, mas ele não chegou no ponto de estar desesperado. Ele traz a ideia de totalmente perplexo. Foi o que eu falei, ele traz situações parecidas, só que um sendo o extremo do outro. O processo para eu chegar no desespero é esse perplexo, essa palavra que ele usa.
Então, Deus ele nos permite chegar até o ponto a qual eu aguento, mas Ele não permite que eu chegue no ápice, ali a ponto de eu desfalecer. Mesmo estando sem recurso, Paulo, mesmo tendo dificuldade, passando necessidades e ficando com dúvidas, Deus não deixou que ele chegasse ao limite, evitando assim o seu desespero. Deus, mesmo na aflição de Paulo, mesmo ali, Paulo sendo acabado, maltratado, humilhado, Deus estava ali, dando a ele forças para ele continuar o seu ministério, a qual ele é chamado, e dando a ele a convicção que ele precisava para continuar caminhando. E às vezes quando nós olhamos para pessoas perseguidas hoje, aquele vídeo, pessoas ali sendo torturadas, sendo maltratadas, suas famílias sendo maltratadas, e eles não negam Jesus de forma alguma. Aí nós conseguimos entender um pouco a situação de Paulo. Deus, ele falou aos seus discípulos, Jesus falou aos seus discípulos, que quando vocês forem torturados, quando vocês forem presos por meu nome, quando vocês forem perseguidos, porque o mundo odeia vocês, porque o mundo me odiou primeiramente, quando chegar nesse ápice, vocês não vão saber o que falar, mas vocês não vão precisar falar, porque eu vou falar através de vocês. O meu Espírito Santo habitando em vocês vai usar vocês como instrumentos para falar a respeito do que eu quiser. Por isso que, quando chegar esse tempo aqui no Brasil de extrema perseguição, nós estaremos prontos, se estivermos de fato na presença de Deus, se estivermos de fato baseados, tendo os alicerces da minha vida totalmente fundamentadas na palavra de Deus, no seu Evangelho. Aí eu vou conseguir, Deus vai usar a minha vida, mesmo num contexto de perseguição, mesmo num contexto de extrema tristeza, Deus ele vai usar, porque a sua glória será manifestada através da minha vida. Os mártires da fé. Somos perseguidos, mas não desamparados. Paulo, ele foi perseguido, mas Deus nunca o abandonou. Abatidos, mas nós não fomos destruídos, porque levamos em nós as marcas de Cristo Jesus. Se Jesus sofreu por mim na cruz, algo que ele não merecia, e ele falou: vocês serão perseguidos por meu nome, porque nós não pertencemos a este mundo. Então permaneçam fiéis, porque eu permanecerei fiéis a vocês. Trazendo para os nossos dias, queridos, o pastor, escritor Ray Stedman, ele diz que esse texto pode ser aplicado aos duros, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada sobre nossas vidas, como um câncer, um acidente fatal, um ataque cardíaco, uma guerra, uma pandemia, um terremoto. Pelo poder de Deus, porém, somos capacitados e então reagimos de forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado e as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Deus, ele prova a nossa fé. Ele permite que nós passemos por duras perseguições, por sofrimentos, para mostrar para nós que a nossa fé, quando nós de fato estamos entregues a Ele, nas mãos dEle, a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, a nossa fé é poderosa e a nossa fé realmente demonstra o meu amor por Cristo Jesus. E a terceira verdade, a partir do versículo 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Assim como nós devemos nos concentrar no tesouro precioso e não no vaso, aqui nós vemos que temos que nos concentrar no mestre e não no servo. Se sofremos, é por amor a Jesus.
Se morremos para o nosso ego, para o nosso orgulho, é para que a vida de Cristo seja revelada em nós. É para que a pessoa de Cristo seja revelada através de nossas vidas. É para que a luz de Cristo seja manifestada em nós, para atingir as pessoas à nossa volta e que pessoas sejam impactadas e se voltem para Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Se passamos por tribulações, é para que Cristo seja glorificado. Ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles para os quais evangelizamos e buscamos apresentar a Cristo. Gálatas 6,17 nos fala: quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Cristo, de Jesus. Paulo aqui falando, eu trago na minha carne as marcas de Cristo, a vida que Ele entregou por mim. Eu não ligo se eu estou sendo perseguido. Eu não me importo se o meu nome está sendo ali difamado pelas pessoas. O que me importa é que Cristo Jesus está sendo divulgado. É que esse tesouro maravilhoso que habita em mim, o Evangelho, está sendo espalhado. A semente do Evangelho está sendo plantada. E pessoas, se for da vontade de Deus, se for ali, Deus tocando no coração delas, pessoas vão passar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Sendo eu como instrumento usado por Deus e pelo Espírito Santo para alcançar essas vidas. Mas se o instrumento é inútil, ele só serve para ser jogado fora. Queridos, para a gente terminar, 2 Timóteo 4, 6-8 nos fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama de fato a Deus, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você está no combate, e chegará o tempo onde você usufruirá de todas as promessas que Deus nos deu aqui. A vida eterna com Ele, um local onde não haverá mais choro nem dor, um lugar onde nós estaremos face a face com o nosso Salvador. E isso nós temos que ansiar, almejar com todas as forças do nosso coração, agindo, obedecendo a palavra de Deus, sabendo que nada vai chegar até mim, a qual eu não possa suportar, porque Deus, Ele me capacita a suportar tudo aquilo que Ele coloca na minha frente. Paulo aqui, ele estava realmente combatendo o bom combate com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele estava sendo atingido por todos os lados, mas os seus olhos estavam fixos em Cristo Jesus. Durante essa corrida que foi proposta a ele, o combate que foi proposto a ele. Ele estava de olho no prêmio, estar face a face com Cristo. A paz que excede todo entendimento, a alegria de estar na presença de Deus. João 16:33 fala: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo vocês tereis tribulações, vocês passarão tribulações. Mas não vos desanimeis, eu já venci o mundo. Cristo, Ele já venceu. Cristo, Ele já reina. Nós, aqui, em tão pouquinho tempo que nós estamos vivendo neste mundo, 80, 90, 100 anos, é tão pouquinho, comparado à eternidade que estaremos com Cristo. Comparados ao novos céus e uma nova terra que estaremos face a face com o nosso Criador. Tudo que você já sentiu de paz e tranquilidade não se compara com o que você vai sentir na presença de Deus. Tudo que você anseia, as alegrias, os prazeres que você acha que já sentiu neste mundo, não se compara com tudo que você vai sentir. Algo inimaginável para nós é estar na presença de Deus. É inimaginável, a gente não consegue mensurar, mas vai ser um negócio muito bom.
Vai ser um negócio assim que nós temos que ansiar. Paulo, em toda a sua vida, ele buscou de todo o coração honrar, glorificar a Deus. Mesmo em meio a tantas dificuldades que nós já vemos, tantas dores, tantas aflições. E queridos, nós como cristãos, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, salvos por meio do sacrifício de Jesus na cruz, do seu sangue derramado da cruz, o nosso papel aqui é restaurar a imagem de Deus em um mundo que jaz no maligno, um mundo que está entregue ao maligno. E Paulo aqui, ele sabia o que era passar por todas essas situações. E algo que deve nos encorajar é que tanto coisas boas e ruins, Paulo, ele continuava na presença de Deus. Às vezes quando nós estamos sofrendo, doentes, ou algum parente nosso está doente, nossa, nós buscamos tanto a Deus, porque nós queremos passar por aquilo, que tudo aquilo, todo aquele sofrimento passe logo. Mas é quando eu estou bem, quando eu estou em paz, quando nada está de ruim acontecendo à minha volta, é aí que eu realmente vejo a minha fidelidade para com Deus. É aí que eu vejo se de fato eu estou buscando ou não a Deus. Porque é nessas horas de alegrias, prazeres, quando eu estou com tudo certo, tudo arrumado na minha vida, nada de ruim está acontecendo, aí eu começo a me afastar. Me afastar, me afastar. Aí quando o calo aperta, eu corro de volta para Deus. Paulo, ali em Filipenses 4, abrem comigo, Filipenses 4, 12. Filipenses 4, 12. Para a gente encerrar. Filipenses 4, 12 fala: sei passar necessidade, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura, como na fome, tendo muito, ou tendo escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele continuava na presença de Deus, tendo muito, ou tendo pouco. Passando fome ou tendo alimento em abundância, ele permanecia fiel a Deus. E esse é um encorajamento para nós. Não espere o calo apertar, não espere o sofrimento vir, não espera você estar passando por uma situação tão difícil para buscar a Deus. Busque a Deus enquanto ainda é tempo. Busque a Deus na fartura ou quando você não tiver nada. Busque a Deus na alegria ou na tristeza, tendo muito ou tendo pouco. Busque a Deus, busque um relacionamento com Ele, porque o melhor lugar é que você possa estar, tanto sua vida boa ou ruim, na alegria ou no sofrimento, o melhor lugar que você possa estar é aos pés de Cristo Jesus. O único lugar, o melhor lugar que você possa estar. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço pela sua palavra. Pai, que possamos realmente, em todas as situações de nossas vidas, sendo boas ou ruins, que possamos confiar no Senhor, que possamos depender do Senhor, e que possamos te buscar, independente da situação. Deus, que o Senhor possa realmente encher o nosso coração com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a Te buscar, mesmo quando nós não queremos Te buscar. Deus, nos ajude a nos ajoelhar, a orar, a nos humilhar na Tua presença, mesmo quando a gente não tem vontade de fazer isso. Porque nós precisamos, Pai, nós precisamos do Senhor. E obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor não permite que nós passemos por nada além do que nós possamos suportar. Obrigado, Pai, porque o Senhor, com o Teu Espírito Santo em nossas vidas, o Senhor nos capacita dia após dia a viver uma vida que Te honre e Te agrade. O Senhor nos capacita a passar pelo sofrimento, a passar por duras provas e perseguições. O Senhor nos capacita a passar por tudo isso, glorificando, exaltando e amando o Senhor acima de todas as coisas.
Obrigado, Pai, porque o Senhor prova a nossa fé e nos mostra que nós somos capazes de Te buscar além do que a gente pode suportar. Deus, obrigado porque através de nós, instrumentos nas Tuas mãos, que possamos estar afiados, que possamos ser úteis nas Tuas mãos e nos use, Pai, conforme o Senhor quiser. Nos use de acordo com a Tua vontade. Nós estamos aqui à disposição do Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.